A minha próxima convidada é, à semelhança de Jorge Palma, incontornável na música portuguesa. São 34 anos de canções e discos. É uma das artistas que mais tem contribuído para fazer a ponte entre a cultura portuguesa e brasileira. São marcantes as colaborações que tem protagonizado com alguns dos melhores músicos e compositores dos dois países. Tem agora um projeto muito forte emocionalmente. Conversas com Versos é um disco e livro para crianças em que compôs músicas com os versos da mãe, a escritora de literatura infantil Maria Alberta Meneres, e ilustrações da filha, Mariana Melo. É a nossa convidada Eugénia Melo Castro. Obrigado, Eugénia, também por ter aceito aqui o convite. É um livro muito afetivo, imagino, para si. Este livro foi originalmente escrito em 1968, ou pelo menos editado em 68. Foi a primeira edição, em 68. Imagino que ainda era muito novinha na altura, e lembra-se... Não, eu era cobaia, não é? Nós fomos cobaias, eu e a minha irmã, porque a minha mãe começou a escrever para crianças. Exatamente nessa época ela já escrevia o primeiro livro dela de poesia, digamos, para adultos, enfim, normal. Ela escrevia desde os 16 anos, já tinha vários livros e várias coisas, e até que nós crescemos, nós nascemos, e ela viu-se confrontada com a falta de jeito para contar histórias, e sempre contava as histórias meio que inventava sempre. Sim. E essa coisa inventiva, ela passou para a poesia e fez este livro que foi absolutamente pioneiro na poesia infantil e que é um marco até hoje, Conversas com Versos. Claro, ainda faz parte, é recomendado. E que eu tinha 10 anos na altura. E lembro-me, para mim é uma coisa familiar, eu sei tudo de cor, as manas de tartaruga. Mas obrigava a ler ou... Não, ela experimentava, ela via por onde é que a gente ia, se nós gostávamos mais disto, mais daquilo e tal. Não, a minha mãe nunca nos obrigou a nada. A minha mãe, aliás, vocês estavam a falar dos apoios dos pais e das coisas, como é que é o ambiente familiar. O ambiente lá em casa era completamente louco, porque o meu pai é poeta, anos 60, poesia experimental, poesia concreta, aquela coisa toda, com aquela efervescência. A minha mãe também, escritora, eles a fazerem a antologia da novíssima poesia portuguesa, que foi um marco na literatura portuguesa na época e que ainda é hoje uma bíblia de referência. E nós sempre imensa gente em casa a sair e a entrar, e intelectuais e músicos e gente que vinha, e muita gente do Brasil, da poesia concreta, daí a minha ligação também muito ao Brasil, porque desde sempre que o meu pai ia para São Paulo, para os congressos, não sei o quê, trazia os livros e os discos e trazia aquilo tudo, e no fundo quem absorvia, no fundo éramos as miúdas que andavam ali. Não há como não ficar contagiado. Exatamente, era um contágio absoluto. E os nossos filhos sempre diziam, nós queríamos ter os vossos pais, não porque eles nos deixavam sair à noite. Não era por causa disso, não era pela liberdade de uma vida boémia, era pela riqueza que nós vivíamos em casa, de convivência e de divertimento e de falta de... As regras eram diferentes, a maneira de estar era completamente diferente. E acho que este livro foi o começo de uma Maria Alberta Meneres para crianças e jovens, que depois viria a dar mais de 80 livros até hoje. E esse lado, essa absorção toda que fez na infância, acabou por também refletir-se depois no resto da vida da Eugénia Melo Castro, porque até esse lado das tertúlias, quer cá, quer no Brasil, sempre foi assim que a cultura foi alimentada. Sempre. E a minha casa aqui em Lisboa era o maior núcleo de malucos que por metro por centímetro quadrado. O Jorge sabe disso. Então Jorge também lá está a ver, é isso? Não é por ser. De vez em quando. Loucos no sentido de... Eu gravei num disco, eu tenho que dizer isto porque eu estou aqui em pulgas. Eu gravei num disco do Jorge, que é o Té Já. Eles já estão fartos de saber o que tu queres deles. Era eu. Os coros, era eu. E há um disco absolutamente extraordinário do Jorge, que é A Viagem na Palma da Mão, que continua a ser até hoje um dos meus discos de cabeceira. Portanto, acho que tudo o que se passava ali naquela época, dos anos 80, final dos anos 70 e princípio dos anos 80, foi uma época muito, muito rica, e nós éramos todos muito amigos e muito unidos, e era um grupo que se movimentava
E eu era mais nova, talvez mais miúda, andava por ali já a furar, a tentar entender o que é que eu queria fazer. Precisamente a onda que eu transmito no bairro do Amor. Exato. Pronto, era essa coisa, era o bairro do Amor, porque nós vivíamos realmente numa comunidade. E conseguíamos ouvir um grupo, conseguia ouvir discos do princípio ao fim. Havia silêncio. Nós íamos para casa do Jorge, era para ouvir. Era para ouvir, ou para a minha casa, ou para a casa de outro. Nós íamos ouvir música. Ouvir música. Essa ideia hoje é absolutamente surreal. E o disco inteiro. Quem ainda faça isso. Não, e tinha o lado A e tinha o lado B, e tinha a importância e a diferença entre o lado A e o lado B. E como é que tudo aquilo era pensado, como é que tudo... Era uma coisa, era uma outra... que eu acho que está a voltar muito, eu acho que está a voltar. Sim. Eu conheço muita gente, principalmente lá fora, que já está a voltar ao vinil em força, claro. Em grande força. Os novas técnicas não são muito individualizantes. E muito ataxantes no som. E muito ataxantes no som, não é? Som muito isso pior não do vamos que nem Pronto, mas isso já é uma conversa para musicistas. E do outro lado também, tu acabaste por ter a colaboração de artistas fantásticos. Sim, que também isso seguramente marcou a sua sonoridade, o Chico Buarque, o Caetano Veloso. Sim, o Tom Jobim. Com o Jobim, claro. As tertúlias na minha casa realmente começaram com os meus pais na Covilhã e depois em Lisboa. E depois eu continuei isso na minha casa. Eu dava grandes jantares, grandes encontros e convidava os meus amigos próximos e os músicos todos, e sempre achei que esta coisa de misturar as pessoas, sempre foi essa a minha ideia. Foi ver, era uma curiosidade que eu tinha, ver o que é que ia acontecer, por exemplo, do encontro do Jorge com o Chico ou de outros músicos entre si. E essas pontes era assim que se faziam na altura? Era assim, era através dos conhecimentos. Claro, e nessa altura realmente eu fui a primeira, de facto, que em relação ao Brasil, abria as portas da minha casa e cozinhava durante 3 dias para 50, 60 pessoas. Era eu que cozinhava, não havia essa história lá dos buffets, que a malta hoje em dia contrata um buffet. Não, era eu que cozinhava. E era giro, e a gente divertia-se imenso. Afonso, tu estás aqui no meio... Eu estou a ouvir. Como é que estás a absorver isto, estas histórias? Era com todo o gosto. Nós tínhamos essa idade. Pois, exatamente. Tu também absorvias, em casa também tiveste assim... Não tinha este género de ambiente, mas absorvia sempre muito tudo o que me aparecia e, quer dizer... É muito importante, não é? Essa convivência, esse olhar é fundamental. Eu não posso falar muito pela minha geração, porque, quer dizer... Queres um caso à parte? Não é por aí, não é por aí. Eu não sou muito corporativo de meter nessas coisas, mas o defeito é meu, não... Tu, aliás, gostas de um lado mais solitário, não é? Aquela coisa de ler sim, sozinho... Sim, talvez, mas não impedia ter o outro lado, mas não tenho muito, talvez vá ter. Mas a escrita em si é uma coisa mais solitária, claro, a escrita, porque a música é uma coisa muito participativa, as pessoas trocam muito na música. Compor é um ato solitário. Não, o ato da composição, o ato de mostrar aquilo que já se compôs é mais animado, não é? Mas também é solitário. Mas a composição é super solitária. A pintura. Eu acho que o ato de criação é muito. O ato de criação é. Sim, em qualquer caso. Estamos já na reta final, vocês foram espetaculares. Conta-me lá, Jorge, agora, naturalmente, que o Bairro do Amor vai estar um bocadinho outra vez no teu repertório, mas tu tens um trabalho extraordinário que aconteceu no Misty Fest que vai se replicar. Sim, no CCB eu fiz, portanto, fui buscar algumas que não tenho tocado, não tinha tocado nos últimos tempos, mas para aí 2/3 do disco eu toco regularmente. O Frágil, o Bairro do Amor, sei lá, e outras, Dá-me Lume. Portanto, só tive que ir, no fundo, reaprender e rearranjar para aí 3 músicas. Uma delas baixar o tom, isto também com os amigos. Vai mudando. Eu também já baixei os dois. Aliás, está ali metade da minha secção rítmica. Nós vamos baixando o tom, tem que ser. Começamos com uma voz muito aguda. Também de tertúlias, que eu sei, portanto. Como? É rapaziada de tertúlias.
Isto é malta que também pensa um bocadinho. É tão não é só bom, tocar. Tão bom. Então, mas se fosse só tocar, Tão não estava bom na minha conversar. Claro. Afonso, também vais fazer uma dicçãozinha, digamos assim, aí, para a apresentação do disco, do livro, para já. Exatamente, agora nos próximos tempos. Mas eu confesso que cada dia há novidades e, portanto, não consigo prever em um mês, 2 meses, enfim. Mas já estás envolvido em outros projetos, é isso? Não, quer dizer, de escrita, tenho mantido com pequenos textos para não perder a mão. Tenho uma ideia para um livro, mas nada de muito concreto que mereça ser falado, não é? Para já. Diz-me só as datas que antes que me esqueças, Jorge. Pois, eu vou refazer, portanto, como fiz no CCB em outubro, novembro, outubro. Sim, em outubro. Foi. Isto é sido tanta coisa. Foi em outubro. Que é o bairro, portanto, integral. E depois mais... E vais à Casa da Música, é isso? Ao 15 CCB? músicas. Como? Vais à Casa Vou da Música? estar na Casa da Música no Porto, dia 27 de janeiro. E dia 28 volto ao CCB. Depois há mais coisas lá para o resto do ano. Há dia 10 em Sesimbra. Janinha, também, certamente, vai ser um ano a explorar estas conversas. Vai, este livro que tem o disco lá dentro, eu acho que vai ser a minha meta de 2015. Quero apresentá-lo o mais possível em escolas, bibliotecas, câmaras, tudo o que seja... Tem as partituras que Era também isso que eu ia referir, é engraçado, é que falar. Decidiram pôr as partituras aqui. Tem as partituras todas. Para os miúdos que estão a estudar música, 14, exatamente, porque são 14, nós usámos 14 poemas em 11 músicas. O Ney Matogrosso canta O Meu Chapéu e a Consulta. O Lino Cris, que é um músico absolutamente extraordinário, brasileiro, paulista, canta O Nariz e os Nomes. E não falamos da filhota que tem aqui. E a Mariana, que fez as ilustrações, e porque ela estudou na La Câmara, ela foi para Bruxelas, o que ela fez mesmo foi artes gráficas, ela é mais ligada e fez o videoclipe e desenhou tudo o que está no videoclipe do Meu Chapéu e fez as ilustrações do livro e isto é, digamos que é a entrada da minha mãe numa nova época editorial na Porto Editora e nós estamos felizes da vida porque é um livro que tem agora uma nova leitura ele está no Plano Nacional de Leitura. Portanto é um livro que já estava, sempre esteve, claro. E pronto, e, portanto é um... Muito obrigado aos três, foi um prazer ter-vos cá. Sucesso, nós vamos ficar a aguardar com muita curiosidade. Adorei este naipe de convidados. É o habitual deste sofá, tem qualquer coisa. Muito obrigada. Muito obrigado aos três.